E aí, meus amigos, como é que estão? Bom, galera, o que é dialética? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, galera, a gente escuta falar isso bastante, né? Dialética, né? O que é dialética? A gente sabe que existem várias dialéticas. Existe um senso comum do que vem a ser dialética. Então, eu vou tentar passar um pouquinho sobre definições de dialética. E é claro que existem outras e você pode colocar aqui nos comentários a sua visão de dialética para contribuir com esse debate. Né? Vou pedir para você assistir o vídeo até no fim, né? Já dá o like, né? Dá essa força aí que é muito importante. Então vamos lá, galera. Bom, talvez as dialéticas mais conhecidas são primeiramente a dialética de Platão, né? Depois a gente vê sobre dialética de Hegel, dialética em Marx, e também eu vou falar de uma dialética que não é tão falada assim, mas que também é uma dialética, que é a dialética erística de Schopenhauer, tá? Pelo menos Schopenhauer é um expoente aí da dialética erística. Então, e também claramente a dialética aristotélica. Então vamos lá. Em Platão, nós temos dialética como ideias que se completam. Uma pessoa coloca um ponto, a outra pessoa coloca um outro ponto. Isso sempre em busca de uma verdade objetiva, né? Uma verdade ideal. Nós estamos falando de Platão nesse caso, é sempre ideal. Né? Então a dialética em Platão ela se constrói através de um ponto, um outro ponto ou contraponto. Tá? Não existe a obrigatoriedade de ser contrário. Tá? Não tem que ser contrária, ela pode se construir. Um ponto pode convergir com outro ponto que gerará um outro ponto. Tá? Não existe necessariamente uma obrigatoriedade de contrariedade. Tá? As coisas podem ser dialéticas sendo convergentes. Então em Platão nós temos essa pontuação, né, de um lado de outro que compõe uma outra colocação que pode sempre, aliás, deve sempre estar buscando a verdade. Tá? Então existe uma questão a priori que é a busca da verdade, a busca de um mundo ideal. Tá? Essa dialética, que também conhecida como socrática, ela já encontra um outro ponto em Aristóteles, onde Aristóteles coloca a conversação, né, o ato de conversar, e aí não necessariamente numa busca de verdade ideal, né? Então, enquanto Platão busca um ponto mais profundo, mais fundamentado para a busca de, de uma determinada verdade, Aristóteles entende que o senso comum e os conhecimentos do senso comum também fazem parte de uma dialética. Tá? Então a dialética tem que tratar de diálogos entre todas as fontes de fala e todas as posições, né, a fim de se encontrar uma verdade, mas construída através da participação de todas os pensamentos. Né? Então você tem a pessoa comum e não só o literato, o intelectual participando de um diálogo, como se fosse um grande diálogo entre todos. E esse diálogo, essa dialética vão estabelecendo verdades que são comprovadas pela vivência. Tá? Hegel, lá na frente, né, muitos anos depois, muitos séculos depois, vai tratar da dialética de forma um pouco mais pontual, né? Trazendo a dialética platônica à baila, né? Quando ele cuida da sua dialética, o seu motor dialético da história entre tese, antítese e síntese, ele entende que existe algo colocado, algo contraposto, e essa colocação e essa contraposição criam uma síntese e aí uma nova tese que gerará uma nova antítese, que gerará uma nova síntese. E assim a história anda e esse espírito dialético move a história e move o andar do homem no tempo. Então esse espírito determina
determina a sequência, o andamento do homem no tempo. O fazer histórico está inserido dentro dessa dialética hegeliana. Então Hegel, dentro da sua dialética, ele cria a ideia de que existe as ideias propostas, né, nessa dialética, determinando os rumos, né, da humanidade. Né. Marx vai entender que existe essa dialética, essa dialética está correta, né, são posições que são ou complementadas ou contrapostas, que criam novas posições, mas Marx coloca isso dentro do mundo fenomênico, do mundo real, né, onde a consciência vai gerar condições para que a dialética se estabeleça. Então a vida real é que vai dar condições para que a dialética aconteça. Então, enquanto você tem uma dialética ideal em Hegel, você tem uma dialética real em Marx, porque Marx entende que o mundo material, o mundo fenomênico, o mundo dos fenômenos determinam essa dialética, certo? Bom, esse vídeo aqui ele tem a intenção de dar uma base dialética para os conceitos de dialética. Então é um vídeo pequeno, mas é um vídeo que intui colocar uma discussão e principalmente um ensinamento sobre a flexibilidade, né, e o esgarçamento do termo dialético, tá? Do termo dialética. E eu falei que Schopenhauer também tem, né, uma dialética. Então, talvez não é todo mundo que ouviu falar, lógico que ouviu, mas ouviu de outra forma, não usando esse termo dialético. Mas a dialética erística de Schopenhauer é uma dialética diferente, né? Ele traz mais um efeito, e traz ele alude mais, ele resgata uma ideia mais aristotélica, que é uma participação, tá, geral de ideias dentro de uma discussão, dentro de pontos que estão sendo postos e discutidos por pessoas. Então a ideia da dialética em Schopenhauer, que é a chamada dialética erística, tá, é a de ganhar a discussão. Então a dialética erística não se preocupa com valores, né, ideais dentro de um diálogo. O que se importa é que você ganhe o debate. Né? Tem aquela obra que não tem título de Schopenhauer, mas que foi intitulada por várias pessoas de várias formas diferentes, que são as 38 razões para vencer um diálogo, como estar certo, como ter razão. Então tem vários nomes para essa obra, mas quem acompanha a filosofia sabe da obra que eu estou falando. Então, primeiro, dialética erística. Por que é dialética erística? De onde vem esse termo? Bom, dialética de diálogo, né, de posição de ideias, né, colocação de ideias, e erística, que vem de confronto, de discórdia, de desacordo, que é da deusa Eris. Tá? A deusa Eris é a deusa que dá início, né, o start da guerra de Troia, tá? É a deusa do confronto. Tá? Então, dialética erística está baseado no nome da deusa Eris. Bom, procurem saber mais a respeito. A deusa Eris é quem dá início à guerra de Troia. É por ela que tudo se desenrola e chega-se à guerra de Troia. Então, na dialética erística, a intenção é que você ganhe, tá? Você vai ganhar sobre qualquer aspecto a discussão com a pessoa. Você vai usar de subterfúgios, você vai usar de ferramentas que não são eticamente corroborados como bons ou como maus. Você simplesmente vai ganhar a discussão. Isso pode ter um pé nos sofistas, né? A discussão, os sofistas foram grandes filósofos, né? Existe esse diálogo colocado aí por quem ganhou, que foram os socráticos, mas os sofistas são grandes filósofos. Mas a arte da retórica, a arte do debate, para Schopenhauer, dentro da dialética erística, não necessita de nenhum valor basilar, ético ou moral. Ele importa, na verdade, lançar mão de ferramentas e subterfúgios ou próprios argumentos
que sejam verificáveis, né, sobre uma elasticidade de pensamento. Claro, você vai ter que fazer algumas concessões morais para entender, porque isso aí inclui-se dentro dessa dialética elística o uso de falácias, por exemplo, né? Então, o termo dialética é um termo bastante longo, bastante esgarçado. Dialética não quer dizer eu dialogar com você e pronto. Eu estar dialogando com você e estar brigando com você, e isso é uma dialética. Não, eu posso estar conversando com você e concordando com você, através dessas duas nossas ideias, a gente criar uma terceira ideia, tá? Então é bastante importante pontuar isso, tá? Então procurem saber mais, tem muita coisa para ler, né? Dá para ler inclusive na educação da Idade Média, do Trivium, por exemplo, você tinha dentro de retórica o estudo de dialética. Então é bem amplo, não é simplesmente a ideia do diálogo por si só, mas existem várias maneiras de se encarar dialética. Sabe-se que existem ponto e ponto, ou ponto e contraponto, que vão gerar novos pontos, tá? Então, tá aí, isso é uma pequena contribuição que quero dar aí a respeito desse tema. É um tema interessante, a gente vê pessoas discutindo bastante sobre isso, e eu gostaria de saber o que vocês acharam. Comentem aí no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, tá bom? Comentem aí, que é legal, compartilhem, que vai me ajudar bastante. Em breve eu tô de volta. Aquele abraço, galera.